Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Mas vamos pegar nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1. Começamos na semana passada uma série intitulada O Reino de Deus e o Evangelho Orgânico de João. Esse ano 2017 foi eleito o ano do Evangelho de João. Nós vamos, durante todo esse ano, sermos ministrados a partir deste livro. Começando no capítulo 1, nós iremos até o capítulo 28. 21, desculpe-me, 28 é Mateus, verdade. O capítulo 21. De sorte que eu tenho a plena convicção o quanto que nós seremos mudados neste ano, em razão das ministrações deste evangelho. O evangelho de João, ele tem uma característica um tanto diferente dos demais evangelhos, no caso Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é um evangelho altamente espiritual. Quando eu coloquei aqui o evangelho orgânico de João, é porque João, em nenhum momento desse livro, ele está interessado com os aspectos biográficos de Jesus. O que os demais evangelistas tiveram essa preocupação, uma preocupação correta. Entretanto, João, ele é alguém que procurou nos escrever um evangelho, ou o evangelho de Cristo, numa visão que toca a essência da verdade. João não se preocupa com a ordem cronológica dos acontecimentos, dos eventos prosaicos do cotidiano da vida de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele começa o seu evangelho já nos conectando à origem de todas as coisas, para que nós tenhamos uma visão clara, primeiramente, de quem é a pessoa de quem ele vai falar. Uma vez que o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, ele então nos convida a um conhecimento profundo acerca de Jesus Cristo. Ler o Evangelho de João, meditar sobre ele, estudá-lo, receber a sua ministração, significa exatamente conhecer a Cristo na sua mais profunda essência e propósito. Então, eu quero recordar aos irmãos, nós começamos na semana passada, vamos fazer uma nova leitura aqui, a partir do versículo 1, vamos até o versículo 14. É assim mesmo. Como nós fazemos por partes, domingo passado foi uma parte, hoje outra parte. Então, a cada vez que nós falamos, nós temos que estar sempre retomando para que os irmãos mantenham a visão do todo, de todo o texto. Leia comigo então, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Amados, vejamos. Na semana passada nós falamos do versículo 1 até o versículo 4. Eu quero fazer os irmãos, trazer a lembrança dos irmãos, a importância como que João, ele pensa o Evangelho. Se os irmãos lerem o Evangelho de Mateus, ele pensa o Evangelho de uma perspectiva da linhagem real de Jesus Cristo. Ele começa apresentando ao seu leitor como se diz? Uma genealogia, a começar de Abraão e de Davi. Essa é a preocupação de Mateus. Se você ler o Evangelho de Lucas, Lucas também, ele começa preocupado ali com os dias, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e como que profetizou ali sobre ela, que ela teria o filho, como que ela ficaria grávida, o seu encontro com a sua prima Isabel, e enfim, até chegar no capítulo 3, onde ele também lhe traça outra genealogia, esta começando em Cristo, indo até Adão. Ou seja, cada um dos evangelistas tem uma preocupação, ou tem uma perspectiva, né, a ser apresentada. No caso de Marcos, ele não apresenta nenhuma genealogia. Ele começa no exato momento do ministério de Cristo. Ele começa dizendo como que Cristo começa ali a pregação do evangelho no início do seu ministério. João, entretanto, ele pensa o evangelho de uma maneira mais ampla. João não está simplesmente preocupado com problemas cronológicos, tampouco com problemas de ordem de nascimento, de quem que ele é filho aqui na terra. Não, João ele está preocupado com a natureza eterna do Filho de Deus. Primeiro ele vai nos convidar a olhar o Evangelho como que todas as coisas começaram. É como que ele dissesse assim, olha, nós não poderemos entender a razão do Evangelho, nós não podemos entender o porquê do Evangelho, nós não podemos entender o porquê que esse Cristo de Deus se fez carne, se você não entender a história, o que ocorreu no passado, quais foram os acontecimentos que levaram os homens a chegarem na atual condição de pecado, de angústia, de tristeza, de dor, de morte que os homens estão. Ou seja, João, ele procura construir todo o cenário, desde o princípio, falando inicialmente acerca de Deus, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 1, ele será usado por nós como sendo a primeira parte deste livro. Ou seja, no capítulo 1, nós vamos entender 3 coisas. No capítulo 1, vamos entender como que Deus, que é eterno, criou todas as coisas. Ou seja, vamos entender a natureza de Deus. Em segundo lugar, nós vamos entender então a criação. Como foi que Deus criou todas as coisas? De onde vieram
todas as coisas? Inclusive, essa é uma pergunta histórica. A grande pergunta da filosofia, dos filósofos da antiguidade era essa: de onde todas as coisas vieram? Deus criou, sim, mas eu quero entender de onde procede aquilo que não havia. Então, em terceiro lugar, nós veremos nesse primeiro capítulo de João, como que Deus, ele interveio na história humana para resolver o problema do pecado. Nós temos Deus, a natureza divina. Segundo, como Deus criou todas as coisas. Terceiro, como que este mundo criado por Deus, ele caiu em profundo pecado, e as consequências desse pecado foram tantas, de modo então que Deus interveio na história humana para resolver o problema do pecado. Esta é a primeira parte que nós vamos contemplar do Evangelho de João. Depois, nós vamos entrar para a segunda parte, que vai do capítulo 2 até o capítulo 12. Quando então o apóstolo vai nos apresentar Jesus se relacionando com vários tipos de pessoas. Desde Nicodemos, o primeiro no capítulo 3, a mulher samaritana, depois ele fala de uma multidão que estava sedenta, uma multidão faminta, ele fala depois de um cego de nascença, de uma mulher pega em flagrante ato de adultério. Ele vai apresentando, João, ele colige ali um grupo de pessoas para representar os homens sobre a terra. Quais são as suas necessidades humanas, espirituais, e como que esse verbo de Deus encarnado, o Messias de Deus, como é que ele resolve o problema dessas pessoas. E então, no segundo momento, ou terceiro momento, vamos pegar então do capítulo 13 em diante, para demonstrar então a obra de redenção, como que o Senhor Jesus ensina qual é o único caminho, qual é a única maneira de se resolver o grande problema do homem e o grande problema do pecado no homem. E aí então, por último, ele vai realizar a obra de redenção como quem concretiza, como quem demonstra, como quem manifesta aquilo que ele dissera na terceira parte, que é demonstrando o caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Então vamos lá. Capítulo 1, os irmãos já têm uma noção geral daquilo que será dito. No capítulo 1, vamos só recordar aqui rapidamente, versículo 1 e versículo 2. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A ideia de João é falar acerca do logos, palavra verbo aqui. Talvez em alguma versão apareça a palavra logos, talvez ainda em outra versão tenha o termo palavra. Logos, verbo e palavra refere-se todos a mesma pessoa de quem ele quer dizer. O termo logos é um termo antigo. João não inaugura esse termo logos. Não é uma invenção da cabeça de João. Eu sei que se você for a um dicionário e você conseguir encontrar a palavra logos, um dicionário filosófico, você vai encontrar lá, talvez, que essa palavra, logos, quer dizer palavra. Ou talvez você encontre que logos signifique palavra ou signifique discurso. Ou talvez você encontre até algum dicionário que diga que significa razão. É verdade que logos, no seu aspecto, sentido do dicionário, quer dizer palavra, quer dizer discurso, quer dizer razão. Entretanto, essa palavra, quando surgiu, isso lá na antiguidade, lá na Grécia antiga, 6 séculos antes de Cristo, os filósofos já pensavam essa palavra. Eles entendiam a palavra logos como sendo a força criadora de todas as coisas. Eles pensavam numa energia vital que a tudo gera, que a tudo cria, que a tudo alimenta, que a tudo mantém, que a tudo sustém. Eles pensavam assim. É verdade que eles tinham uma ideia de uma mera energia, o que dava a entender que não havia uma inteligência no universo, não havia uma razão no universo.
eu não sei se eu uso aqui um termo, eles pensavam em Deus como se não fosse, difícil eu falar isso aqui, porque eu não quero usar o termo pessoa, né? Porque pessoa é um termo usado para nós aqui, que limita muito, nem indivíduo. Mas eles pensavam apenas numa energia, pronto, numa força que daria origem a todas as coisas. Como se essa força ela fosse eterna. E essa energia, essa força fosse gerando e fosse criando todas as coisas. Assim pensavam os antigos. Heráclito foi um dos que trabalhou muito a ideia do Logos enquanto essa força criadora de todas as coisas. E interessante que João, quando escreveu este evangelho, ele morava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Exatamente a cidade de Heráclito. Então João, ele estava habituado naquele lugar a ouvir acerca de Heráclito, a ouvir acerca do Logos. Éfeso era uma cidade, era um dos maiores centros filosóficos do primeiro século. Então João estava ali inserido naquele ambiente. Então ele tinha certamente, não há de se duvidar disso, conhecimento desses pensamentos, desses filósofos antigos. Eu não estou aqui para pregar filosofia, eu estou apenas criando aqui um contexto no qual João estava inserido. E João, então, quando ele começa o seu evangelho, ele começa a dizer assim, no princípio era o Logos. É como que ele dissesse, no princípio era a vida criadora, a vida criadora. Essa energia de que diziam os antigos, ele diz, o Logos estava no princípio, e esse Logos é o próprio Deus. Então, o que ele está dizendo, ou fazendo, corrigindo o pensamento, dizendo, é verdade que existe uma energia, que existe uma força criadora, é verdade que existe um elemento criador de todas as coisas. Entretanto, ele começa a corrigir o pensamento. Esse Logos que vocês dizem é o próprio Deus. Esse Logos é a mais íntima essência de Deus. É a vida que está em Deus. E para que não fique nenhuma dúvida, lá no finalzinho ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele vai dizer que esse que todos dizem que é o grande criador do universo, estava encarnado naquele homem, naquele Jesus de Nazaré. Bem, de todo modo, quero que os irmãos coloquem no entendimento, no coração, entendam isso, que João, o que ele entende por Logos, é essa mais íntima essência de Deus, conforme ele vai dizer no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele. Ou seja, ele identifica como se fosse a vida como algo que é incriado. Não é dito que Deus tivesse criado a vida, mas que a vida, ela é vida em si mesma. Ela é criadora, porque ela gera todas as coisas. Ele explica que todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, e aí ele coloca uma expressão que deveria ser grifada na sua Bíblia. Ele diz, e sem ele, sem o Logos, sem a mais íntima essência de Deus, nada do que foi feito se fez. O que significa que o Logos, enquanto a vida divina, enquanto a essência divina, ela habita, ela é imanente em todas as coisas criadas. E esta é uma verdade que nós temos trazido nesse ministério e que precisa ser compreendida. Eu quero ler com os irmãos um texto aqui no livro de Isaías. Vocês poderem abrir. Isaías capítulo 42. Esse texto eu quero ler com os irmãos. É bom que os irmãos leiam. Às vezes a gente faz uma mera referência do texto, vocês ouvem, mas quando você próprio lê, que você olha com seus olhos e você se certifica do que está escrito, isso entra, né, no seu coração e fixa ali dentro, né? Capítulo 42, versículo 5, diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz,
que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Perfeito? Que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Oi? Dá o quê? O espírito, é isso mesmo? Olha direitinho se é o espírito. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito. E para quem que ele dá o espírito? Para quem que ele dá o espírito? Bora lá, pessoal, ajuda lá. Vamos participar. Aos que andam na terra. Ora, há de se duvidar do que Isaías está dizendo, de que Deus é aquele que cria todas as coisas. E ao criar o homem, Deus dá o Espírito. O Espírito é a essência de Deus. Ora, o que é o Espírito de Deus, senão o seu sopro, senão o seu ânimo, senão da sua essência, que ele faz participar todos os homens. Não é sem razão que Jesus Cristo, no Evangelho, os irmãos vão ver isso abundantemente, ele vai nos ensinar a chamar a Deus de Pai. Quando nós lemos o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas chamavam de Deus Altíssimo. Isaías chama o Alto, o Sublime, o Soberano, o Altíssimo, o Criador, que são todos nomes que falam e exaltam o Deus eterno. Entretanto, vem Jesus Cristo e fala assim, olha, quando vocês forem orar, dirija-se ao Eterno da seguinte maneira, Pai Nosso. E aí logo alguém dirá, não pastor, o que eu entendo é que os homens não são filhos de Deus. Eu entendo que os homens são criaturas de Deus, como é o cavalo, o macaco, o saci e tudo mais. Agora, quando o homem crê no Evangelho, aí ele vai receber algo que ainda ele não tinha recebido, ou que não havia. Ele há de receber um Espírito, que é o Espírito Santo, que vai entrar dentro dele, e aí então essa pessoa agora será feita filha de Deus. Aí vai citar até o texto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Puxa, parece que é isso mesmo, né? Não dá essa ideia? Entretanto, vamos devagarzinho e vamos compreender como são as coisas. A Escritura, ela declara que quando Deus criou todas as coisas, sobretudo referindo-se ao homem, Deus lhe deu o Espírito. Pastor, o que é o Espírito? Ora, basta que você leia 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, quando diz, ora, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é isso? Aí diz mais, e todos nós, versículo 18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando diz que dá o Espírito, ele dá a si mesmo para o homem. Alguém pergunta, pastor, como é que Deus pode dar a si mesmo aos homens? Ora, e nem poderia ser de outra maneira. O João, ele olha para Cristo, tanto no seu evangelho, quanto nas suas epístolas, e ele toca nessa essência mais profunda acerca de Deus, sobretudo acerca do seu Filho, quando João vai declarar em capítulo 14, versículo 6 do seu evangelho, palavras de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Mateus não registrou essas palavras. Marcos não registrou essas palavras. Lucas não registrou essas palavras. João, ele está atento a esse aspecto. Jesus, que é o Cristo encarnado, ele diz, eu sou a vida. No capítulo 11 do Evangelho de João, no episódio ali da ressurreição de Lázaro, novamente Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aí basta chegar até a primeira epístola de João,
Quando então João vai colocar aquelas célebres palavras iniciais, ele diz assim: olha, o que temos visto, o que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, aquilo que nós temos apalpado. Aí ele dá uma pausa e diz: com respeito ao verbo da vida. Ou seja, agora ele vai unir. No princípio era o verbo. E esse verbo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí João vai colocar agora, com respeito ao verbo da vida, ele vai demonstrar como que esse verbo, pastor, eu quero entender o que é o verbo. Sim, o verbo é Deus, mas por que é dito que ele estava com Deus, se ele é Deus? É porque este logo é uma clara referência à essência de Deus enquanto vida. Por isso que João vai dizer em 1ª Epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela nós damos testemunho. Os irmãos já pararam para pensar um pouco nessas palavras? E a vida se manifestou. Se eu perguntar para os irmãos, o que é a vida? Ora, tudo que existe vive de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho vida. Você tem vida. Você planta lá uma flor, alguma coisa semelhante, ela tem vida. Um animal tem vida. Uma semente tem vida. Um mosquito tem vida. Mas se for para explicar assim, o que é a vida? Como é que você explicaria? Eu sei que quando alguém morre, a vida sai do corpo. Não é verdade ou não? Mas o que é a vida? Como é que você poderia definir? Pastor Josué, você que é um homem eloquente, um doutor das letras hebraicas e gregas, o que é a vida, pastor Renato? A vida. Não é difícil de se definir? Eu sei... Energia, vida é energia. Então essa energia que está passando aí nas lâmpadas aí é vida. Então era só pegar 2 fios, tacar no defunto, que ele viveria. Taca energia nele. Vida. Né? Vida. Vida. Por isso que João vai dizer assim, olha, eu não sei bem definir o que é vida, eu não sei bem o que é vida. Eu sei falar o que João diz. Ele diz, olha, no princípio era o verbo. Você pode colocar assim, no princípio era o logos. Você pode colocar assim, no princípio era a vida. Essa vida que é Deus e que está em Deus. Por isso que ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio desta vida. É a vida que é geradora. Essa vida fecunda que vai gerando e trazendo à existência todas as coisas. E isso vai de encontro àquela velha teoria, né, lá de Santo Agostinho, que diz que Deus criou todas as coisas do absoluto nada. Como que se todas as coisas que há tivessem vindo de onde? Qual é a substância de todas as coisas? Do nada. Eu estava pensando hoje à tarde, conversando com o pastor Giovanni ao telefone, e eu pensando, interessante, eu preguei tanto tempo essa doutrina, esse ex nihilo, esse do nada. Tanto tempo eu preguei, tanto tempo eu ensinei, né? E de repente agora eu fui procurar. Onde é que eu buscava o apoio, né, para poder ensinar que as coisas vieram do nada? Onde eu buscava o meu apoio? Eu me perguntei para mim mesmo, para saber, ora, se eu ensinava, eu buscava em algum lugar. Aí quando eu fui procurar nos meus arquivos aqui, da minha cabeça ou do computador, eu não tinha nenhuma base. Eu tinha uma base que não era base. Geralmente o Roger, que é o homem do hebraico, né? Nós citávamos, não, lá em Gênesis capítulo 1 está muito claro, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou, aqui no hebraico, bará, quer dizer o quê? Trazer do nada à existência.
Aí agora, eu perguntei isso para mim. Agora eu quero perguntar para você, onde foi que você leu isso? Trazer à existência, criar. Agora, essa expressão do nada, não há nessa palavra bará. Não existe isso. De sorte que se você continuar lendo, ali as acepções da palavra bará no grego, está lá, olha, criar, formar, dar forma. E aí vem uma que parece não dizer nada, mas diz muita coisa. Engordar. Quem porventura tiver a Bíblia online, você pode, não é uma Bíblia qualquer, é da CPAD, salvo engano, e que tem lá o hebraico, aí te dá lá o significado das palavras, não o sentido do texto bíblico, mas é um bom dicionário do grego, hebraico, aramaico, e lá te dá todas essas acepções. Eu fui perguntar, meu Deus do céu, de onde foi que tirei isso? Simples. Simples. Nós tiramos as coisas das tradições que nós ouvimos. Nós vamos ouvindo as coisas por muito tempo. Você ouve quando é criança, depois você ouve adolescente, você ouve jovem, você ouve velho. Aí no final você começa a ver aquilo que não é. Porque disseram tanto a mesma coisa, que nós acabamos tendo aquilo por verdade e passamos a ver, não havendo nada. Até que é preciso que um dia nós saiamos da inércia. Falou, calma aí. Eu preciso estudar. Eu preciso começar a ler. Eu preciso ouvir as outras pessoas. Para que eu comece a ver outros horizontes. Para que eu quebre os paradigmas que nos foram impostos. Eu sei que logo alguém vai dizer, pastor, então você está dizendo que todas as coisas criadas vieram da natureza de Deus, então toda a criação tem a natureza de Deus? Sim. Basta que você leia aqui, ó, João capítulo 1. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, a parte dele, sem a essência dele, nada do que foi feito se fez. Pastor, mas você está reduzindo Deus à criação? Não, pelo contrário. O João é muito claro quando diz, olha, no princípio. Esse princípio é quando todas as coisas serão criadas, serão emanadas de Deus. Mas no princípio lá estava Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus não é criado. Deus é eterno. Deus é transcendente. As muitas coisas criadas, elas têm um princípio. E elas então nasceram e foram geradas da natureza de Deus, da essência de Deus, da vida de Deus. E quando todas as coisas acabam e se destroem, então Deus permanece sendo Deus. Por isso que é dito que o pó volta à terra como era. E o Espírito volta a Deus que o deu. Portanto, é esse Deus, é essa vida que faz viver todas as coisas. Pastor, mas também está nos animais essa vida? Evidentemente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor, assim agora eu fico pensando sempre em Deus enquanto uma coisa muito pequena. Os irmãos vão poder observar que a vasta criação de Deus, daquilo que nós podemos pensar, porque nós não conseguimos pensar além daquilo que nós vemos e conhecemos. Você pegar desde uma simples pedra, uma pedrinha na rua que você chuta, que parece ser, que certamente foi criado por Deus, não? Certamente. Uma coisa totalmente banal, mas criada por Deus, estava ali. Se você puder analisar aquela pedra cientificamente, ali há uma inteligência agindo ali, porque há os átomos que ali estão. E aqueles átomos não estão ali dispostos de qualquer maneira, não.
existe um núcleo atômico. E dali tem toda uma órbita ali, ó, de elétrons que vão em grande movimento, uma coisa inteligente. Se você for caminhando em direção às criaturas superiores, você vai encontrar uma erva, que também é uma coisa aparentemente banal. Mas que coisa é aquela erva que é superior à pedra? Aí você vai indo, depois tem as árvores, as flores, as árvores. E se você for indo para frente, como está em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar depois os peixes, depois as aves, que são seres de maior complexidade. A vida em todos eles, em cada um nível de consciência diferente acerca desta vida. Por exemplo, uma galinha, ela tem vida, ela é uma ave, ela é tonta. Galinha é um bicho tonto. Só que ela tem uma consciência da sua existência, ou não tem? É mínimo, é. E aquela é a consciência que ela tem. Mas se você então for passando, você vai chegar até os animais domésticos, que são animais com quem você já pode se relacionar. Você não pode, por exemplo, fazer com a galinha o que você pode fazer com o cachorro. O cachorro você faz um carinho, ele retribui, ele te conhece, ele vai atrás de você, você viaja, ele fica triste. Olha como que ele tem um nível de consciência superior ao da galinha. Galinha, se você viajar, problema seu. Ela vai continuar lá ciscando e comendo, você vai chegar, não vai fazer a mínima diferença. A única diferença que você faz para a galinha é no dia que você pega ela para matar. Aí ela corre de você. Fora isso, você para ela não existe. O fato é que depois de todas essas criaturas, estão falando só até aqui da terra, aí Deus cria o homem. O homem. E este homem, e isso é preciso que os irmãos entendam, nesta criação é o maior dos seres. Nesta criação. Eu elenquei aqui coisas básicas, para os irmãos terem uma ideia que de todos esses, o homem é o que deveria ter, e o que deve ter, o maior nível de consciência da sua existência. Porque ele foi criado como um ser inteligente, embora ele não o fosse no atual momento em que ele fora criado. Porque o homem, ele é um ser evolutivo. O homem é um ser em evolução. Uma galinha não é um ser em evolução. Uma galinha daqui a 1 bilhão de anos será uma galinha ciscando e comendo milho, ou grão, que seja. O homem não, o homem ele vai mudando. Atenção que eu não estou falando de evolução do ponto de vista de Darwin, que falava da evolução das espécies, que é quando uma girafa vira um papagaio. Não é isso não. Eu estou dizendo que o homem fora criado homem. Ele na sua criação espírito, homem, corpo, homem. O problema é que este homem criado, ele não estava ainda em atualidade como hoje nós estamos. Para você ter uma ideia, basta você olhar para os homens na própria história. Pega um homem do século X e pega um do século XXI. Coloca os dois assim. Ou uma maneira mais simples. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, na chamada descoberta do Brasil, aquele navio que eles desceram, que aquele tandinho de pelado, assustado, que você olhava, não eram todos homens. Os europeus não eram homens criados por Deus. Os índios não eram homens criados por Deus. Mas havia diferença. Muita diferença. Não em natureza, mas na evolução, na inteligência, na razão, na consciência, na cultura, na linguagem. Então, o homem, ele foi criado para ser semelhante ao Altíssimo. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à estatura e à plenitude de varão perfeito. Então, o homem criado inicialmente, ele fora criado, e poucos pararam para pensar isso até hoje, e no seu estado, ou estágio inicial
de criado, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Pastor, todo mundo sabe disso. Mas nem todo mundo parou para pensar quais são as implicações dessa verdade. O que significa dizer que o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal? Por exemplo, uma galinha, hoje é o dia da galinha, né? Uma galinha tem conhecimento do bem e do mal? Não. Um cachorro tem conhecimento do bem e do mal? Qual dos animais tem conhecimento do bem e do mal? Não, dos animais. Nenhum? Eu pergunto, os homens, porventura, antes de Gênesis 3, tinham conhecimento do bem e do mal? Pastor, você quer dizer que o homem, então, era um animal? Não, ele era tanto quanto no seu momento atual, não em natureza. Em natureza, o homem potencialmente sempre foi homem. Na verdade, potencialmente, você já está igual a Cristo. Potencialmente. Foi por isso que Paulo disse que nós já, inclusive, estamos glorificados. Está olhando do ponto de vista daquilo que Deus nos deu. É como uma semente. Você pega uma semente. Ora, uma semente no seu estado atual, ela é uma semente. Ninguém vai dizer que ali é uma árvore, mas que potencialmente ela é uma árvore e que atualmente ela é apenas uma semente. Porém, como ela tem esse potencial, então ela vai o quê? Desenvolvendo, até chegar a ser aquela árvore frondosa. Então, o homem criado, e vocês foi que disseram, fui eu não, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Não tinha. Mas quando Deus criou o homem, João capítulo 1, versículo 4, diz, a vida estava nele. Essa vida que estava nele. E a vida era o quê? A luz dos homens. E, portanto, o ensinamento é claro. Quando Deus criou todas as coisas, o assunto aqui não é criar? Versículo 2 e 3, o assunto não é criar? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Pois quando Deus criou o homem, Deus colocou uma lâmpada dentro do homem. Uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Conforme está lá em Provérbios 20 e 27. E agora essa vida de Deus no homem, não nos animais, porque os animais não têm a lâmpada. Os homens têm a lâmpada. Os animais não têm a lâmpada. A vida está de Deus, que é o Logos, está nos animais e está no homem. Mas o homem tem um diferencial, ele tem uma lâmpada. E agora essa lâmpada, contendo essa luz, é dito, e a luz no homem é o quê? E a luz, não, e a vida era a luz de quem? Dos homens. Quando Deus criou o homem, Deus falou assim, olha, num dado momento, essa luz ela vai brilhar, ela vai resplandecer, ela vai acender. A luz que ilumina, que fará o homem compreender muitas coisas. Deus havia advertido, no dia em que tu comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Aqui não há profecia de que o homem iria cair, não há ameaça de que Deus mataria, há aqui simplesmente uma presciência divina. No dia em que a luz do teu entendimento brilhar, que tu se tornar conhecedor do bem e do mal, certamente morrerás. Deus está dizendo o que iria acontecer com o homem e o que de fato aconteceu. Por isso aqui, olha na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Só lembrando da questão da tradução, e as trevas não a conheceram. Quando a luz brilhou, Deus desejava, Deus tensionava, de acordo com a revelação escrita, né? Nesse eixo horizontal, é que o homem,
ao se entender como homem, ao se ver como criação, ao ver a criação de Deus, ao saber que existe um Criador, ele deveria, compreendendo isso por meio dessa luz que resplandece nessa lâmpada interior, ele deveria falar assim: puxa, que maravilha, eu existo por causa dele, do Logos, eu existo nele, e eu existo por meio dele. Então agora só tinha uma coisa a fazer: ter um coração grato, um coração apaixonado, um coração amante, um coração que todos os dias estivesse dizendo: obrigado, Senhor, pela vida. Uma vida de comunhão com Deus, como os ramos na videira, ali recebendo diariamente, alimentando-se diariamente de Deus. Aquela dependência, aquela harmonia, aquela beleza. Porém, já estava dito lá em Gênesis, está dito aqui em João capítulo 1, as trevas não a conheceram. As trevas aqui foi quando o homem se viu como um ser que ele era acima dos demais seres infra-humanos. Simplesmente agora este homem, ele se orgulhou no seu coração. É o pecado. Nós temos que pensar e refletir isso, e deixar para trás e abandonar a ideia da maçã. Já foi o tempo da maçã, comer aquela maçã. O pecado foi que o homem comeu uma maçã. Não, foi quando o homem, à semelhança de Lúcifer caído, disse: eu serei semelhante a Deus. É uma mente iludida, uma mente que se iludiu, achando que era alguma coisa em si mesmo, que existia para si mesmo. O homem não reconheceu que ele foi criado para Deus, por meio de Deus, foi criado nele. Ele perdeu isso, e agora ele assume um caminho próprio para si mesmo. Jesus Cristo, ele demonstrou isso com a parábola do filho pródigo. Ao ler a parábola do filho pródigo, Jesus está dizendo exatamente isso. Quando aquele filho, chegando ao pai, e lá na parábola era o pai, né? Um pai tinha 2 filhos. Numa grande fazenda, como o próprio filho viria a dizer posteriormente: na casa do meu pai tem pão com fartura. Ou seja, o ambiente da casa do pai representa toda a provisão de benesses, de bênçãos para os filhos. Deus criou o homem e o proveu de todas as coisas boas e belas e maravilhosas. Porém, o filho disse ao pai: olha, pai, eu não quero viver na tua casa. Meu filho, mas por quê? Aqui você tem de tudo. Não, aqui é a tua casa. Eu quero ter a minha casa. Eu quero ter a minha vida. Eu quero ser eu mesmo, viver para mim mesmo e por mim mesmo. A história do filho pródigo diz isso. E agora, fique imaginando, queridos, aquele dia da parábola, lógico, o filho saindo de casa. Que decisão era aquela, hein? Senão de orgulho, de presunção, de ilusão. Ele achava que ele se daria bem na vida. Ou não achava? Eu vou sair daqui, eu posso fazer tanta coisa, tenho grana, tenho dinheiro, sou novo, saudável, vou para uma terra bem distante. E Jesus, para construir a parábola, ainda coloca, né? Foi para uma terra distante. Esse distante é esse homem, no seu coração e na sua consciência, se afastando de Deus e orgulhosamente no seu coração, pretendendo ter uma vida fora de Deus.
No princípio tudo parecia muito bonito, muito legal, mas de repente o dinheiro acabou, os amigos acabaram, tudo acabou. E qual foi o resultado? Até aqui da história. Ele acabou se tornando alguém que cuidava de porcos. Chegou no fim do caminho a desgraça, a miséria, a fome, a dor, a angústia, o frio. Essa parábola ilustra exatamente o que ocorreu com o homem. Quando o homem, então, na sua cabeça, na sua ilusão, ele decide viver sem Deus, uma série de consequências deste pecado começam a assolar a multidão. Ou melhor, assolar a humanidade. Primeiro, a terra se tornou inexorável. Se quiser comer, você vai ter que arar a terra, vai ter que trabalhar a terra, plantar, cultivar. Você agora vai sofrer para ter aquele pão que o pai tão abundantemente dava a seus filhos. Você decidiu sair, agora você vai ter que arcar com as consequências de querer viver sem Deus. Não é sem razão que quando Jesus fala acerca do pão de cada dia, ele diz, olha, são os gentios que andam ansiosos por todas as coisas. Os filhos do reino, eles têm o Pai celestial. Em outro lugar diz que Deus dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Então a primeira consequência, a terra se tornou inexorável. O homem agora vai ter que lutar. Em seguida, o que veio? Em seguida veio a inveja. É só você ir seguindo a sequência do Gênesis ali, ó. A inveja no coração de Caim. Da inveja veio o ódio. Do ódio veio a perseguição. Da perseguição veio o homicídio. Olha como que o Gênesis vai construindo com 3, 4 personagens a condição de um mundo onde os homens decidiram viver sem Deus. Não reconhecem o Pai, a vida. Daí então, depois, o que aconteceu? Vieram as guerras, a violência generalizada. Agora a própria criação, porque está sob os efeitos do pecado do homem, começa agora a se manifestar com cataclismos. O dilúvio não deixa de ser uma manifestação da própria natureza, contra a natureza, porque está desequilibrada em razão do pecado do homem, que vai se multiplicando. Leia Gênesis capítulo 6, quando ali é prenunciado o dilúvio, está dito que a terra se encheu de violência. Aí vem um dilúvio para lavar, para limpar, mas é um cataclismo. Aí quando pensava que agora iam surgir as religiões, a Torre de Babel, agora vai dar certo. Aí veio a divisão dos homens, a estratificação. Vieram então, agora, os homens começaram a categorizar uns aos outros, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A chancela de quem vai para o inferno, ser queimado eternamente. Você vai ser queimado eternamente, um fogo que nunca apaga, te queimando 24 horas por dia, 30 dias por mês, nas eternidades sem fim e fogo. A religião começou a matar. Se você não é da minha religião, eu vou te matar. A intolerância. Ah, pessoal, porque nós temos que defender a nossa fé. Porque temos... Não, você não tem que defender nada. Você tem que apenas amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. A intolerância é da religião caída dos homens. E aí o mundo se encheu de violência.
E as doenças foram se multiplicando. E hoje em dia, aparecem as igrejas, né? Propondo solução para os problemas dos homens. Dizendo o quê? Vamos fazer uma oração forte por você. Fazer uma campanha. Buscar água em Israel. Por que não conta para o povo qual é a razão e o motivo de toda a desgraça humana? Sabe quando é que o homem vai se libertar das misérias humanas? Quando ele entender o porquê que as misérias humanas existem. Pastor, e por que existem? Porque o homem se afastou de Deus. E o que fazer então? Aí João vai continuar no seu evangelho. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João que é o João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus então enviou um homem. João, vai lá. Olha a situação do mundo, João. Olha como o mundo está um caos. Olha como os homens criados por Deus, os homens que foram criados nele, por meio dele, os homens que quando a luz lhe resplandeceu, eles não reconheceram a luz, se afastaram de Deus, e agora o mundo está em grande miséria. João, vai lá. Eu quero que você seja uma testemunha da luz. Eu quero que você diga às pessoas quem elas são. Nós não temos na Escritura a mensagem de João, senão aquele trecho de Mateus capítulo 1. Mas certamente João, ele pregou por bastante tempo ali naquela região, no deserto da Judeia, e a sua própria vida em si mesma já era um testemunho. Primeiro que ele não se alimentava do templo. Segundo que o seu próprio nascimento. Como é que foi o nascimento de João Batista? Tinha Zacarias, né? Que era um homem bastante viril. Não era, pastor Renato? Viril. Sua mãe, Isabel, uma mulher fecunda. Não era? Como é que era? Gente, pelo amor de Deus, um casal de velhinhos. Verdade. O coitado do Zacarias já era velho. E já não conseguia mais fazer nada. Não funcionava. Né, Juraci? Você entende, né? Não funcionava. Irmãos, eu não entendo essas coisas, mas eu fico imaginando que deve ser uma coisa muito ruim. Quando você quer fazer uma coisa e a coisa não atende. Não te ouve. Tem vida própria. Nesse caso não tem mais. Mas quando tinha. E agora acabado. E o sonho deles era ter um filho. E a Isabel, coitada, mesmo nova, ela era estéril. Então Deus é muito sábio. Deus escolhe um casal para falar assim, ó, esse que vai nascer desse casal vai ser um testemunho da vida, da luz. É Deus que gera, é o Logos que gera. É Ele. Porque se depender desse casalzinho aqui, não dá nada. Não dá nada. E tem mais. No dia que o anjo apareceu para Zacarias, ele estava servindo no templo. O anjo falou assim, olha, você vai colocar o nome do menino de João. Ioannes. Que quer dizer, Deus é um doador gracioso. A testemunha
que é João, que veio para dar testemunho da luz, deveria ter desde o seu nascimento essas provas e esse testemunho. É ele quem gera. Não é Zacarias quem gera. Não é Isabel quem gera. O Juraci está todo satisfeito, e graças a Deus que eu não tenho esse problema. É Deus que gera. Viu, Rosirene? É Deus que gera. Pode ser o homem mais viril e a mulher mais fecunda. É Deus que... é a vida que está lá. E temos que ter esse reconhecimento. Vai lá o lavrador para o campo, passa o dia inteiro plantando, arando a terra, aguando, colhendo. Depois dá um orgulho de ver tudo aquilo, né? Tudo encaixotadinho, tudo direitinho. Não. Isso aqui é a vida. É o Logos. É Ele que faz. E temos que ter esse reconhecimento, portanto. Aí vem João Batista, que foi habitar nas montanhas, que foi habitar nos desertos, para dizer, eu dependo da vida. Não ficava no templo, que ele deveria estar no templo, porque ele depende de quê? É da vida. Ele em si mesmo, a sua própria existência, era um testemunho da vida. E agora ele dizia, pessoal, nós estamos em trevas, e é preciso que haja um arrependimento, para que nós possamos receber. A vida está chegando, o Logos está chegando. E ele passou então a pregar que Cristo estava vindo. Capítulo 1 de João, versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E eu quero pedir para os irmãos que os irmãos relaxem bem e se acostumem, porque nós vamos sempre trabalhar a verdade, colocando as versões das Escrituras para dialogar. Tá bom? Nesta minha versão diz que é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Está tudo certo. Eu posso dizer que a luz veio ao mundo, sim ou não? E que tendo ela vindo, ela ilumina quantos homens? Todo homem. Tem algum homem que não é iluminado? E os homens que vieram antes dela? Antes da encarnação da luz? Por isso eu vou precisar agora da versão corrigida. Alguém tem uma versão que diz diferente? Gil, fica de pé e leia em alta voz. Isso é uma Bíblia, é? Ali estava a luz verdadeira. Atenção, igreja, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Alguma versão diz o mesmo? Ou é só dele? A sua também, irmão Antônio? Quem mais? Também diz, também diz, também diz. Olha que maravilha. João falou assim, olha, a luz que ilumina todo homem, ela virá ao mundo. Veja o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, qual que é a tônica dessa mensagem até agora? É que os homens não reconhecem a luz. É que os homens resistem à luz. Esse é o grande problema do texto. Porque por um lado ele apresenta o Cristo de Deus, que é a vida e que é a luz em todos os homens. Por outro lado ele diz que os homens, eles não reconhecem. A luz estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E as trevas não a conheceram. Irmãos, fica muito claro essa luta que existe entre aquilo que Deus é em nós e nós somos nele, e agora a posição do homem frente a esta verdade. A grande questão do Evangelho não é se você aceita Jesus. Não.
A grande questão do Evangelho é como você se posiciona frente à suprema verdade do universo. Qual que é a suprema verdade? Só existe um único Deus, Criador, fonte de todas as coisas. O único, portanto, digno de ser adorado, honrado, servido, porque Ele é. De sorte que todos nós não somos, e como tais, dependemos dEle. Como você se posiciona frente ao Evangelho? Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas têm as suas religiões, cada qual tem a sua religião. Só que essas religiões, elas não têm servido para conduzir os homens a Deus. Pelo contrário, as religiões têm servido para excluir os homens de Deus. Porque cada qual, a partir dos seus próprios dogmas, elas são sectárias, exclusivistas, e apresentam lá os seus procedimentos meramente humanos para agradar o Criador. O Criador não precisa de ser agradado com oferendas, com glórias a Deus, com mãos para cima, com choro, com gemido, com danças, com luzes. Não, tudo é uma questão aqui, ó, passa aqui no seu coração, começa por aqui, na sua consciência, como que nós lidamos com esta verdade acerca de quem Deus é em nós e o que nós somos nele. Por isso que o grande e maior mandamento é o quê? Amarás ao Senhor teu Deus, olha, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É isso. Pastor, mas como é que eu faço para amar a Deus assim? Se eu perguntar para você, você ama a Deus desse jeito? Quem aqui ama a Deus de todo o coração, com todas as suas forças? Será que nós amamos a Deus dessa maneira? Ou será que nós amamos a nós mesmos muito mais do que a Deus? Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouco. Ora, se é verdade que nós amamos a nós mesmos muito mais do que a Ele, isso é um sintoma. Um sintoma de quê? Da presença do pecado. Você se batizou tem 30 anos. Você em 30 anos vai à igreja todo domingo. Dá o seu dízimo todos os meses. Você não perde a campanha da fogueira. Você não perde a fogueira do facão. A campanha do facão, né? Vai ter, calma. Daqui a pouco vai um tanto de faquinha assim, ó. Cada uma por R$1.000. É só esperar um pouquinho. 30 anos naquele serviço religioso. Aí, de repente, quando te é perguntado, você ama mais a Deus ou mais a si mesmo? É mais a mim mesmo. Então, de que está servindo essa religião sua? Essa igreja sua? Esse serviço religioso seu? Pastor, como fazer para amar a Deus sobre todas as coisas? Bem, eu particularmente estou querendo e estou caminhando nessa direção. Não posso dizer para vocês que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu ainda tenho muitos tropeços no meu dia a dia, quando eu me vejo amando mais a mim mesmo do que a Deus. Todos nós estamos nesse caminho. Agora, será na medida em que nós começarmos a conhecer a Deus, saber quem Ele é. Comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje a orar, meditar sobre Deus, enquanto este aqui é apresentado, aquele que é tudo. Coloque-se no lugar do filho pródigo. Uma hora não é possível. Vai haver um estalo na sua consciência. E você vai entender uma coisa. Todas as misérias nas quais a humanidade vive é porque o filho saiu da casa do pai. É preciso voltar para a casa do pai.
E voltar para a casa do Pai não é voltar para a igreja. Porque o povo que está na igreja está precisando voltar para a casa do Pai. Até porque este local aqui, não é a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai, simbolicamente falando, é você cultivar esse verdadeiro sentimento acerca daquilo que ele é. Reconhecimento. Se você tiver reconhecimento, não é conhecimento. Primeiro conhecimento, mas aí você tem que reconhecer. Reconhecer que quando você chegar em casa agora, que você esquentar aquela sopa, você ter um coração grato a Deus. É dele. Gente, imagina se Deus não tivesse nos dado a sopa. Lógico que é todo um processo, né? Não fez um macarrão. Mas se Deus não nos tivesse dado o arroz, o feijão, já imaginaram se Ele não tivesse feito o cheiro verde? Deus pensou, quando fizer o feijão vai ter que colocar cheiro verde por cima. Vai. Não é bom? Se Deus não nos tivesse dado a chuva, o sol, reconhecimento gera gratidão. Reconhecimento gera gratidão, gratidão gera ações de graças. Aí daqui a pouco você vai ver Deus em tudo. Em tudo você vê Deus. Você percebe que sem Deus nada existe. Aí então essa gratidão, essas ações de graças vão gerando um amor a Deus. Aí você vai amar a Deus. E o pior, quando você descobrir e entender que o outro, seu irmão, também procede de Deus, aí você também vai amá-lo agora, Aí as coisas vão começar a melhorar. Sabe quando é que a miséria, a morte, a angústia, essas desgraças humanas todas vão acabar? Quando o universo estiver reconciliado com Deus. Isto é, quando tiver voltado para a casa do Pai, como o filho pródigo se reconciliou com o Pai. Então nós estamos precisando de reconciliação, de resgatar estas coisas. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para o povo de Israel, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui eu vou só introduzir esse versículo. No domingo que vem eu vou continuar esse texto, mas eu vou introduzir aqui. Mas a todos quantos o receberam. Receberam o quê? A luz. Receberam o quê? A vida. Receberam o quê? O Logos. Você já recebeu? Você já o recebeu? Juraci, você já recebeu a Cristo? Cristo de Deus. Quem aqui já recebeu? Deixa eu ver. Muito bem. E você que recebeu, então você recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Então você já é filho de Deus? Amém? E aquele que não recebeu?
Você conhece alguém que não recebeu? Você que recebeu, conhece alguém que não recebeu? Conhece? Você conhece. Quem mais conhece? Pessoal, me ajuda a pensar aí. Ah, você conhece alguém que não recebeu? Quem mais? Muito bem. Aí eu pergunto, e qual que é a diferença daquele que recebeu, que é você, para aquele que não recebeu, aquele que você conhece? Qual que é a diferença? A resposta seria, mas eu tenho o Espírito Santo, ele não tem, eu estou salvo, ele não está. Mas e aí, cadê esse Espírito Santo que você recebeu? É incapaz de mudar a sua vida para que você seja melhor do que o outro? Ou você às vezes é pior do que o outro? Eu acho que tem um engano aqui. Existe um engano aqui. O engano de que nos ensinaram, dizendo que ser feito filho de Deus e recebê-lo é simplesmente você falar que aceita Jesus. Só que aceitar a Jesus não é bem aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar aquela religião. Aceitar a Jesus é aceitar aquela denominação, aquela igreja. Aí você fala, eu me converti na Ebenezer. Sou ebenesiano. Eu me converti, eu sou da Assembleia de Deus, portanto, assembleiano. Ah, é porque eu me converti lá no Devap, devapiano. Na Batista, batista. Está errado. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz que nós precisamos receber a Cristo. Isto é, crer no seu nome. Somente, atenção, quando você crer nele e o recebê-lo, você será feito filho de Deus. Você receberá o poder, melhor dizendo, de ser feito filho de Deus. Pastor, eu já sou. Não parece. Como é que é esse negócio? Não é negócio. O problema é que nós temos que parar de nos enganar com uma religião que parece boa, mas que não muda, não resolve, não funciona. Pastor, então eu quero receber. Se é a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então eu quero receber a Cristo. Eu também quero. Mas é provável que quando você começar a conhecê-lo, nas páginas desse Evangelho de João aqui, ó, você fala assim, pensando bem, eu acho que eu não vou querer não. É verdade. É verdade. As pessoas dizem que aceitam Jesus porque elas não estão dizendo que aceitam o Cristo de Deus. Elas estão aceitando uma religião, uma igreja evangélica, uma denominação. No dia que descobrir quem é o Cristo de Deus e o que Ele fará na sua vida, o que Ele fará no seu coração, na sua mente, na sua família, Ele vai destruir sua vida toda e vai reconstruir uma nova, em outros fundamentos. Outros fundamentos, outros princípios. Na base do amor. A única lei do reino de Deus é o amor. Não tem outra. Quando você tiver que proceder pelo amor unicamente, mas para isso você vai ter que abrir mão de si. Será que é por que Jesus disse, aquele que ama a seu pai, sua mãe, sua irmã, seu fulano, e a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo? Porque tudo isso são os produtos do nosso egoísmo, e o egoísmo foi que nos tirou da casa do Pai. O Evangelho é resgatar isso, tirar, se você não abandonar esse egoísmo, se você não abandonar essa autossuficiência, se você não for alguém que compreende
o Criador, a vida, a dependência, você não pode ser discípulo dele. Ah, eu quero ser discípulo de Cristo. Desse jeito não pode ser discípulo de Cristo. É uma palavra dura. E olha que em João ele vai nos ensinar exatamente, de maneira prática, como que nós vamos nos tornar discípulos dele. Ele vai dizer, no final do ano vou fazer um apelo e perguntar quem quer aceitar a Jesus aqui. Porque aí você vai poder falar, pastor, eu ouvi bem, entendi tudo, e eu não quero. Não quero. Eu vou voltar para a Universal do Reino de Deus, lá é que é bom. Aí você vai voltar para lá, fazer uma carta de recomendação, dizendo, olha, o fulano de tal, depois de um ano ouvindo o Evangelho, descobriu que aqui não era o lugar dele, ele quer voltar para a casa de onde ele saiu. E esta casa ficará pior do que quando ele havia saído. E vai levar consigo mais 7. Aqueles que também, depois de ouvir, pastor, será que eu vou conseguir? É lógico. A vida está em você. E essa vida é a luz, ela vai resplandecer e ela vai dissipar todas as trevas. O problema do nosso egoísmo, da nossa avareza, todos os problemas são problemas de trevas. É só você se aproximar da luz, as trevas desaparecem. Você foi feito por Deus. Você está nele. Ele está em você. Se tem alguém que é capaz, que é você. Porque ele está aí. Que maravilha. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos prosseguir nesse caminho. Vamos aprendendo e entendendo o Evangelho, porque Deus está nos moldando e nos transformando.